A extensão de trilhos de ferro sofre dilatação linear. Calcule o aumento de comprimento que 1000 metros dessa ferrovia sofre ao passar de 0 graus Celsius para 20 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Pronto, aí nós temos a nossa questão, ele deu a dilatação. Professor, mas eu já vi esse coeficiente de dilatação do ferro, ele 1,2 vezes 10 a menos 5, e agora ele está vezes 10 a menos 6. É a mesma coisa. Quando você coloca 1,2, o coeficiente sobe para menos 5. Lembrando que o menos 5 é maior do que o menos 6. Né? Mas como ele está 1,2, então não tem problema nenhum. Eu vou lavar a extensão do trilho de ferro, tá? Vamos supor que o trilho de ferro tem uma extensão aqui. Tá feio, né? Esse aqui é o comprimento inicial do trilho. A extensão do trilho de ferro é 1000 metros. 1000 metros. Ele quer saber qual foi a dilatação que ele sofreu. Que é esse pedaço que o trilho vai crescer. Esse pedaço a gente chama de variação do comprimento, certo? E ele disse que ele subiu de 0 graus Celsius para 20 graus Celsius. Esse 0 graus Celsius para 20 graus Celsius é exatamente, de 0 aqui para 20, é exatamente a variação da temperatura. Então, eu tenho uma variação de 0 a 20, variou quanto? Vamos lá, vou colocar do outro lado aqui. Variação da temperatura é de 0 a 20, então dá 20 graus Celsius. Eu tenho meu coeficiente de dilatação, que aqui ele me deu o alfa, foi 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius, a menos 1. Está faltando o quê? Pois bem, vamos colocar a nossa fórmula para a gente saber o que está faltando. A variação do comprimento vai ser o comprimento inicial multiplicado pelo alfa, multiplicado pela variação da temperatura. Então, já tenho a variação da temperatura, já tenho o alfa, e o comprimento inicial está aqui. Vamos colocar ele aqui nos nossos dados. O comprimento inicial é 1000 metros. Então, a gente tem aí, ele disse que quer, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro tal, ele quer saber o aumento do comprimento, certo? Ele nem pediu para dizer que tamanho ficou, mas nós vamos calcular também mesmo assim, que faz parte do nosso entendimento. Então, vamos substituir aqui. A variação do comprimento vai ser o comprimento inicial. Pode me ajudar aí, gente, pode falar. Eu vou usar as duas formas. Aqui essa questão não está pedindo, ela só está pedindo a variação do comprimento. Calcule o aumento do comprimento, só está pedindo isso. Mas eu vou calcular, para você poder saber calcular, o aumento do comprimento é isso aqui, ó. Para você saber calcular quando pedir outra questão, tá bom? Já vou aproveitar essa questão. Então, a variação do comprimento vai ser o comprimento inicial, que é 20, multiplicado pelo alfa, que é 12, vezes 10 elevado a menos 6, multiplicado ainda pela variação da temperatura. Opa, eu me enganei aqui com o comprimento inicial. O comprimento inicial é 1000, ó, gente. Me ajuda aí, ó. Vamos colocar aqui, o comprimento inicial é 1000. Comprimento inicial, bem aqui, multiplicado pelo alfa, que é 12, vezes 10 a menos 6, multiplicado pela variação da temperatura, que é 20. Ok? Pronto, agora tá certo. Dúvida aí? Tem como você repetir tudo de novo aí? Certo. Olha, eu estou procurando aqui, dessa barra de ferro, eu estou procurando o tamanho que ela cresceu. Vou agitar aqui essa. Eu fico doente com esse negócio aqui mal feito. O tamanho inicial da barra de ferro aí, certo? É 1000. E ele vai crescer. E esse pedaço aqui, ΔL, é o que eu vou procurar. É o que ele vai crescer depois de ser aquecido. Então, tem a variação da temperatura. Ele disse que a temperatura subiu de 0 para 20, então a variação é 20. Fica assim, 20 menos 0 dá 20. O alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que é 12 vezes 10 a menos 6. O comprimento, que está aqui, é 1000, comprimento inicial. Ok, então vamos lá. Substituir. A variação do comprimento linear vai ser o comprimento inicial, que é 1000. Substituímos aqui. Multiplicado por 12 vezes 10 a menos 6. Multiplicado por 20, que é a variação da temperatura. Agora, basta eu multiplicar 1000 por 12 por 20. Eu posso fazer a multiplicação, essa multiplicação pesada mesmo. 1000 por 12 dá 12.000, não é não, gente? Bom, se eu multiplicar 1000 por 12 vai dar 12.000. Agora eu vou multiplicar 12.000 por 20. 12.000 por 20. Gente, eu não vou ficar perdendo tempo com essa multiplicação, porque eu posso fazer assim, ó. Bota esse zero. Isso, bota aqui, bota aqui, bota aqui. Botei todos os zeros. Fica 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1, 2, 3, pronto. 240.000. 240.000, vamos lá. A variação do comprimento vai ser 240
2, 3, 1000. Multiplicado, agora vamos colocar aqui, ó, o coeficiente que dá 10 a menos 6, né, gente? Eu tenho que colocar. Esse coeficiente aqui nós não tínhamos usado ainda. Então, eu fiz as multiplicações, mas eu não posso esquecer disso aqui, ó, que é a potência. Peraí, professor, porque perdeu o foco aqui na câmera. Pronto. Olha a qualidade aqui. Eu sei o que é isso. É porque a câmera é muito potente. Aí ela fica procurando o melhor ângulo de imagem. E agora Então, sim. pronto. Então tá aí. Que a gente pegou aqui, o coeficiente aqui, né? Tem uma potência, eu tenho que usar a potência aqui, ó. O 240.000 vezes 10 a menos 6. Gente, esse 10 a menos 6, ele significa que eu tenho que caminhar no meu número aqui, 6 casas. Como é menos, eu tenho que caminhar para cá. Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas. Então, a vírgula vai ficar bem aqui, ó. Então, vai ficar assim. Variação do comprimento é 0,24. 0,24. Como é metro, então, metro. 0,24 metros. Ok? Todo mundo entendeu por que ficou esse número com vírgula aí? Pergunta aí se não tiver entendido. Porque aí, quando tiver aquele menos 6 lá, aí tem que voltar 6 casas. Então o número que tiver lá é. Exato, voltar 6 casas, sabe por quê? Professor, explica de novo aí, por favor. Pronto. Essa parte aqui, né, do número, vai explicar? Do começo. Pronto. No Do começo começo. da conta, da onde fez 12. Tá bom. Eu tenho aqui a barra de ferro, ela tem um comprimento inicial de 1000 metros, ok? 1000 metros. Eu vou calcular o tamanho que ela cresceu, que é esse ΔL. Então, eu vou pegar os dados aqui, ó. Variação da temperatura é 20 graus Celsius, porque está aqui na questão, ó. De 0 a 20, dá 20 graus. O alfa é 12 vezes 10 a menos 6. Esse coeficiente, ele vem na questão, certo? Toda questão vai ter que dar o coeficiente para você poder calcular. E o que preciso mais? Aqui já tem a temperatura e o comprimento inicial está aqui pronto. Então, a dilatação ela só depende do comprimento inicial, depende do coeficiente e depende da temperatura. Se, por exemplo, eu pegar uma questão que pergunta, essa dilatação depende do tempo? Não depende, porque não tem tempo aqui. Professor, esse T é a temperatura, tá bom? Não vamos nos confundir. Então, o que eu fiz? Peguei a fórmula, variação do comprimento, é comprimento inicial multiplicado pelo alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, multiplicado também pela variação da temperatura. Vou substituir com o que eu já tenho aqui. Então, a variação do comprimento vai ser o comprimento inicial, que está bem aqui, ó. Comprimento inicial, botei aqui, multiplicado pelo alfa, está aqui o alfa. Vou trazer ele para cá. Multiplicado ainda pela variação da temperatura, que foi 20, está bem aqui, pronto. Agora eu vou apenas multiplicar, gente, ó, 1000 por 12 por 20. Pronto, pode fazer na calculadora, pode fazer o que quiser. Vai dar 240.000. E eu vou acrescentar a eles a minha potência, que é 10 a menos 6, que está aqui. Pronto, ficou. A variação do comprimento vai ser 240.000 multiplicado por 10 a menos 6. Esse 10 a menos 6, ele traz uma informação. Ele diz que esse número que está aqui, na verdade, ele é um número muito menor do que esse, porque ele está multiplicado por menos 6, por 10 a menos 6. Então, vou caminhando aqui, menos 6 casas. Vou caminhando menos 6 casas. Eu vou fazer com caneta preta agora para você ver. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Pronto, a vírgula ficou bem aqui. Eu posso deixar a vírgula bem aqui sem o zero? Não posso, então vou botar o zero. A variação do comprimento vai ser 0,24 metros. Pronto. Terminou. Aí se ele dissesse assim, qual o tamanho que ficou, né? O comprimento final desse negócio. Não está perguntando, mas geralmente pergunta. Comprimento final da barra. Aí, gente, o comprimento final... Vai ter na prova, né? Isso. Aí o comprimento final da barra é assim. O comprimento final é o L. O comprimento final vai ser o comprimento inicial somado com a variação do comprimento. Olha aí. Tá fácil, professor? Tá fácil. Sabe por que tá fácil? Ela foi tirar o print. Tá bom. Deixa eu terminar aqui, aí eu deixo você tirar o print já dos dois resultados, tá bom? O comprimento final da barra vai ser... O comprimento final é o L. Eu pego o comprimento inicial. Ei, aqui em cima, cadê o comprimento inicial? Quem pode me dizer qual é o comprimento inicial da barra? Tá bem aqui, ó. 1000 metros. Então, vamos lá. Vou fazer de azul aqui.
comprimento final vai ser o comprimento inicial, que é 1.000 metros. Vou até botar o metro aqui, que eu acho bonito quando fica completo. Somado com a variação do comprimento. Cadê a variação do comprimento? Isso, 0,24 metros. Então, vamos somar com 0,24 metros. Professor, eu sei fazer tudo isso, eu só não sei somar isso aqui. Como é que vai ficar? Ó, é muito simples. Eu vou supor que eu tenho uma vírgula no final do número aqui, ó. Se eu não estiver vendo a vírgula desse número, é porque ela está bem aqui. E a minha regra é isso, eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. A vírgula desse número aqui eu já estou vendo aqui, ó. Então, eu boto aqui, ó, a vírgula, o 0 aqui na frente e o 24. E pronto. Ficou feio, né? Mas eu vou completar aqui, ó. Posso completar com 0. Posso completar aqui também na frente, ó. E posso fazer a minha continha. Pronto. É isso aí que os alunos erram, geralmente. Fazem todo o cálculo quando é na hora da soma. Aí, porque essa soma é uma soma diferente, ela não é... A gente não vê ela todo dia. Então, 4, 2, 0, 0, 0 e 1. Então, 1.024 metros. Pronto. Ficou aqui. Então, é porque, como o número é grande, a dilatação também é grande. 1.024. Não é 1.024, viu, gente? É 1.000,24. Ok? Se fosse 1.024, era assim, ó. Não é 1.024. Tá bom? Ok? Quem vai fotografar? Tá na hora de fazer o print. Pronto. A dilatação térmica, vou tirar esse cálculo aqui para mostrar para vocês. Olha aí, vamos ler juntos aí. A dilatação térmica dos sólidos é um fenômeno que ocorre quando os corpos se encontram no estado sólido ou cristalino. São expostos a uma grande variação de temperatura, de modo que suas dimensões de comprimento, área ou volume são alteradas. Marque nas opções abaixo qual grandeza não interfere na dilatação dos sólidos. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse negócio das questões. É o seguinte, a nossa escola, ela pede que a gente contextualize as questões, porque as questões hoje elas têm que ser contextualizadas. Você tem que dar um norte para o aluno saber do que ele está falando. Então, essa explicação primeira aí é tudo para você saber que você está falando sobre dilatação, que a dilatação acontece. E a pergunta mesmo, que você vai ter que focar isso aqui. Marque nas opções abaixo qual grandeza não interfere na dilatação dos sólidos. Você tem que entender o que ele está pedindo. As opções abaixo, qual grandeza não interfere. Não interfere, quer dizer, aqui não faz parte, certo? Da dilatação dos sólidos. Então, a natureza do material, o comprimento inicial do sólido, a variação de temperatura sofrida pelo sólido e o tempo em que o sólido fica exposto à fonte de calor. Para você acertar de cara essa questão, eu vou mostrar para vocês logo a nossa fórmula que diz assim, a variação do comprimento é o comprimento inicial multiplicado pelo alfa, multiplicado pela variação da temperatura. E lembrando que isso aqui é temperatura, certo? Pronto, agora você me responda aí. Qual dessas alternativas você marcaria que não faz parte desse nosso negócio aí, dessa nossa dilatação? Vamos analisar juntos. A natureza do material está aqui, ó. É o alfa. Esse alfa, ele é a natureza do material. Ele diz se é um ferro, se é um cobre, através daquele número de dilatação que a gente conhece. Coeficiente de dilatação. É a natureza do material. A gente precisa dela. O comprimento inicial está aqui, ó. A gente precisa dele, certo? A gente precisa do comprimento inicial do sólido. A variação da temperatura sofrida, preciso. Eu preciso da variação da temperatura porque eu tenho que ter um aumento de temperatura para haver uma dilatação. Então, eu preciso da variação da temperatura, está aqui. Então, o único que não está aqui é esse negócio aqui, desse tempo. O tempo não faz parte, então ele quer quem não faz parte. Então, a gente marca aqui o tempo, certo? O tempo em que o sólido fica exposto não interfere na dilatação. Uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius. Eita, sol quente, né? Subindo de 20 graus Celsius para 40. Pode acontecer sim, porque o metal ele tem facilidade de assimilar a temperatura. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é 22,10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Gente, olha, eu tenho muita preocupação com isso, porque às vezes você bota a questão de um jeito, aí quando mexe no Word, aí a questão fica do outro jeito, chega para o aluno do outro jeito. Aqui, esse 10 menos 6 não é 10 menos 6, é 10 elevado a menos 6.
Aí a gente tem que tomar cuidado. Se for coeficiente de dilatação, é elevado. Não é 10 menos 6, tá bom? Então tome cuidado com isso aí. Quando vocês encontrarem, se for coeficiente, tem a potência, tá bom? Vamos lá. Então vamos fazer o nosso cálculo. Sei que vocês já sabem fazer. É um cálculo parecido com o primeiro que a gente já fez. Está aqui a barra de alumínio. Está aqui a variação, né? Chamo isso aqui de comprimento inicial. Isso aqui é a variação do comprimento. Vamos ver aqui na questão. A barra 10 metros, então, inicialmente, ela tem 10 metros. Ela fica exposta ao sol. A sua temperatura se eleva para 40 graus Celsius. Essa 40 graus Celsius aqui já é a variação da temperatura. E ele deu o coeficiente do alumínio, 22 vezes 10 a menos 6. Como eu estou fazendo um único cálculo aqui, eu não preciso botar que o coeficiente é do alumínio. Basta botar o valor, 22 vezes 10 a menos 6. Correr para o abraço aqui, o que ele diz? Calcula a dilatação sofrida pela barra. Pronto, só que é isso. Só que é isso aqui, ó. Variação do comprimento vai ser o comprimento inicial multiplicado pelo alfa, multiplicado pela variação da temperatura. Variação do comprimento vai ser o comprimento inicial, que é 10, multiplicado pelo alfa, que é 22, vezes 10 a menos 6, multiplicado pela variação da temperatura, que foi 40. Então, aqui eu tenho coisas muito simples de multiplicar, porque a variação do comprimento vai ser 10 vezes 22, que dá 220. 220 multiplicado por 40. Ok? Tá todo mundo entendendo aí, ó. Vou multiplicar a variação da temperatura. 10 por 22 por 40. Ok? Então, vamos lá. 10 por 22 dá 220 vezes 40. Vamos fazer logo 220 vezes 40. Pego esse zero, boto aqui. Pego esse zero, boto aqui. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. Dá 8.800. Então, 8.800 vezes 10. Vou botar aqui um ponto. A menos 6. O que esse 6 me diz, gente? Estão lembrados? Esse menos 6 me diz o quê? Eu tenho que voltar no meu número, menos 6 casas. Então, a variação do comprimento vai ser... eu vou voltar logo aqui, para me ver como fica. 1, 2, 3, 4, olha, 5, 6. Tá bom? Vai ficar assim. Então, vai ficar assim o número 0,0088. Pronto, aí se eu quisesse saber o comprimento final, era só somar com o comprimento inicial.